Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um episódio. Se eu não me engano, esse daqui é o quarto, sim, acho que esse aqui é o sexto episódio, se eu não estou enganado. Estamos aqui hoje com a Luísa. Ela é desenvolvedora, na verdade, mais uma cientista de dados no Itaú. Então, hoje ela vai contar um pouquinho para a gente da carreira e como ela começou na área. Então, quiser se apresentar aí para o pessoal. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Luísa, eu sou cientista de dados júnior no Itaú na área de crédito. Então, faz mais ou menos 1 ano e 10, 11 meses. Eu entrei como estagiária em agosto de 2024, fui efetivada com mais ou menos 1 ano como analista júnior e depois passei no processo interno para virar cientista. Então eu tô faz mais ou menos 5 meses, assim, no cargo de cientista júnior. E atualmente eu estudo economia na Universidade Federal de São Paulo, e eu acho que é isso de introdução, assim, de Então, forma vamos geral. começar então. Com a pergunta que eu sempre faço pro pessoal é como que você entrou na área de tecnologia? O que que te puxou para essa área? Como que você viu que você queria entrar na área, assim? Então, eu estava no meu primeiro ano da faculdade, e eu sempre tive muito na minha cabeça que eu queria entrar no mercado de trabalho de uma forma rápida. Antes eu estava fazendo relações internacionais, depois eu acabei mudando para economia no meio do processo, mas eu sempre quis entrar no mercado de uma forma um pouco mais rápida, e eu encontrei na área de dados uma forma em de mesclar essa parte de tecnologia, que eu já tinha bastante afinidade, que eu até estava pensando, assim, no processo de escolha de vestibular em prestar para ciência da computação, mas eu optei por relações internacionais. E eu encontrei na área de dados justamente essa possibilidade de mesclar uma área de humanas, que eu me considerava mais uma pessoa de humanas do que uma pessoa de exatas, e também com essa flexibilidade que parte da área de tecnologia dá e que dados me daria, por exemplo, de arrumar um emprego home office, um emprego um pouco mais bem remunerado em relação às outras opções que eu tinha em relações internacionais. Então eu comecei a direcionar os meus estudos para a área de dados, lá para 2024. 2024, 2023, 2024. E, enfim, eu tive algumas entrevistas na área, e eu acabei passando para a área de crédito, que é a área que eu entrei como estagiária, que basicamente era um estágio em análise de dados. Então a gente mexe muito, né, com Python, com SQL, com AWS de forma geral, então BI, que é QuickSight, e toda essa parte que é um pouco mais voltada à análise de dados de negócio e de políticas de crédito, quando eu entrei, assim. O seu primeiro estágio foi direto no Itaú já. E meu primeiro estágio foi no Itaú, eu entrei quando eu tinha 18 anos, então eu entrei bem novinha mesmo, foi no segundo ano de faculdade. Eu entrei em agosto de 2024, então, foi no meu segundo ano de faculdade em relações internacionais. Eu passei. Tem algum motivo você ter escolhido relações, tipo, além dessa parte de humanas? Você, tipo porque assim, do que eu vejo o pessoal, sei lá, parece um curso meio aleatório, assim, pra mim. É um curso um pouco aleatório, era porque eu sempre tive muita afinidade com línguas, então eu gostava muito de estudar inglês. Já fiz aula de japonês, eu já estudei muito mandarim, então eu gostava dessa parte um pouco mais de comércio exterior. Eu entrei muito mais por conta disso, não por diplomacia e tudo mais. Até que chegou um ponto que eu achei o curso um pouco chato, por ser tão humanas assim. E aí por isso que depois eu decidi mudar pra economia, porque enfim, era um curso que eu achava que tinha um pouco mais a ver comigo, eu sentia um pouco também dessa parte um pouco mais de cálculo, eu acharia que seria estranho, por exemplo, eu já sabia que eu queria seguir com ciência de dados, e eu achava que seria estranho eu ser uma cientista de dados, por exemplo, formada em relações internacionais. Então por isso que nesse meio de caminho eu também optei por economia, que ainda tinha essa parte de humanas que eu também gostava. Eu sempre gostei dessa parte, por exemplo, de você aplicar dados em algo. E economia eu vi muito essa possibilidade, porque é muito isso, né, uma ciência social aplicada. E me encantou essa parte da economia e por isso que eu decidi mudar, e tem vários economistas que são cientistas de dados, então acho que foi um match bom, assim, mas eu me arrependi bem rápido de ter escolhido relações internacionais. Mas eu acho que eu me perdi aqui. Quando você entrou já no Itaú, você já tinha mudado pra economia ou foi antes? Não, eu prestei vestibular de novo. Hum, Antes eu estava em economia, também na Unifesp, em relações internacionais, e aí junto com o estágio eu prestei vestibular de novo pra poder mudar pra economia. E saquei. aí eu entrei em economia em 2025.
E como que foi essa mudança pra você de sair de uma parada de humanas, entrando em dados, porque mesmo que dados não seja, tipo, dev plenamente, tipo, não é uma engenharia de software, mas, tipo, tem várias matérias de matemática, estatística, então como que foi essa transição pra você? Essa transição foi um pouco mais por conta que eu fiz, porque, eh, entrar no estágio foi a parte, eu digo, um pouco mais fácil, porque eu não tive tanto preparo técnico, assim. Eu acho que para você entrar em um estágio em uma empresa como o Itaú, por exemplo, você precisa muito mais de jogo de cintura que necessariamente, ai, 1000 tipos de projetos diferentes. Claro, certificações, claro que isso ajuda, isso é bom, mas quando eles buscam por um estagiário, eles estão buscando um perfil de pessoa. Então, um perfil, eu tive case, enfim, depois eu posso entrar mais no processo de como foi o processo para entrar como estagiária no Itaú, mas eu tive um case de análise crítica, sabe, eu tive que fazer um case de análise de dados lá, um processo anterior, mas não era nada muito técnico. Então, para entrar como estagiária, eu acho que é muito mais, não precisa ter tanto esse background técnico, pelo menos na minha experiência entrando em uma área de negócio, em análise de dados, foi assim. Acredito que, enfim, deve ser outro tipo de coisa e tudo mais, mas para fazer essa migração pra ciência de dados, eu tive que estudar muita coisa por fora. Então, toda essa parte, por exemplo, de cálculo, eu ainda não tinha tido na faculdade, porque eu estava estudando, quando eu comecei a estudar para virar cientista, eu ainda estava prestando vestibular para economia e em relações internacionais não tem nada de cálculo nem nada do tipo, e só um pouquinho de estatística, assim, métodos quantitativos. Então, eu tive que pegar muito por conta, e aí já entrando em materiais e tudo mais, eu peguei mais pela Universidade dos Dados. Essa parte de cálculo e estatística eu peguei alguns livros, e eu tinha muita orientação do próprio pessoal do Itaú nessa parte. A gente tinha muitos projetos de mentorias, e para ajudar pessoas para migrar pra ciência de dados. Então, essa foi uma parte muito importante nessa minha adaptação de uma área completamente de humanas para, aos poucos, de desenvolver um perfil um pouco mais analítico para a ciência de dados. Eu vou pedir 1 minuto da sua atenção, mas isso eu te prometo que vai valer a pena. Se você está assistindo esse vídeo até agora, você provavelmente gosta de mim, você gosta do meu trabalho. E sabe que esse tipo de vídeo é muito exaustivo de fazer, eles realmente são vídeos longos, tem que entrar em contato com as pessoas, então dá muito trabalho. E justamente por isso eu tô tendo 2 apoiadores nesse vídeo e é fundamental para mim que você assista, que você entre nos links da descrição, porque me ajuda a fazer mais vídeos como esse. O primeiro apoiador é o Persu, então se você não conhece, eu já falei aqui várias vezes. Ele é uma ferramenta que você consegue estudar programação, você consegue treinar para entrevistas, você consegue, na verdade, estudar para qualquer coisa. Inclusive, recentemente saiu um vídeo da pessoa que aprendeu inglês usando o Persua. Então, ela realmente é um assistente para você, é como se fosse um assistente para suas chamadas, para seus estudos. Então, você pode usar ele como um copiloto, como um amigo que está te ajudando ali. E com o cupom Fale com o Estagiário, tá aí na tela, você consegue 50% de desconto no primeiro mês. Então, dá uma olhada no link da descrição que você vai conseguir dar uma olhada. Então, o nosso segundo apoiador, ele é o Real Oficial. Então, basicamente, se você está precisando de alguma graninha extra, ou se você tem um canal grande aí, precisa automatizar os cortes dele, o Real Oficial, basicamente, ele vai pegar o seu vídeo, ele pode estar em qualquer plataforma, você cola o link lá, ele vai gerar dezenas de cortes de alta qualidade, e você basicamente consegue postar em qualquer rede social, e você consegue monetizar esse conteúdo. Então, mesmo que você não poste na internet, você pode pegar conteúdo de live de outras pessoas e fazer corte, mandar pra internet e ganhar dinheiro com isso. Inclusive, ele tem agora monitoramento de lives, então você consegue monitorar a live de outras pessoas e ali vai gerando os cortes automáticos e você consegue postar em primeira mão antes de qualquer pessoa. Inclusive, ele também lançou agora um programa de afiliados, então quando você recomenda o Real Oficial e alguém assina por meio do seu link, você ganha 30% de volta daquele valor da assinatura. Então, como eu falei, esse tipo de apoiador ajuda muito o canal para poder conseguir fazer mais vídeos, conseguir trazer mais conteúdo para vocês do YouTube e do Twitter. Então, essa ajuda ela basicamente com um like, com a inscrição, com a sua visualização, você clicando no link da descrição, ou então você entra, cria uma conta, ou então você pode assinar algum desses produtos que com certeza vai me ajudar muito. Enfim, vamos voltar para o conteúdo, que é o que você está interessado. Então é isso, tamo junto, valeu. Se você puder falar um pouco mais como foi o processo do Itaú, claro que provavelmente tem alguma coisas, alguns detalhes que você não pode contar, mas mais ou menos como foi esse processo, como, o que que a pessoa, alguém que queira mais seguir mais ou menos o seu caminho, o que que ela, se tem alguma coisa que ela deve se preparar, como que é mais ou Uhum. menos esse processo? Ó, eu vou falar pra você que meu processo foi um pouco não convencional, tá. Inclusive eu foi muito pelo Twitter, porque a pessoa que me mandou a vaga,
era o meu amigo do Twitter. Ele sabia que eu estava buscando estágio, por exemplo, e um analista da época, que hoje é cientista, mas ele mandou a vaga em um grupo, assim, de estágio aleatório da USP, e esse cara e era uma vaga, tipo, que ele meio que estava tocando, sabe, ele não era recursos humanos nem nada, mas ele estava tentando filtrar alguns perfis, assim, de estagiários para o time dele. E aí, enfim, esse meu amigo enviou essa vaga pra mim, e eu entrei em contato, mandei meu currículo e ele me pediu um case de análise de dados. Então era um case de picolés, assim, tipo um negócio que zero relacionado com banco, e depois ele me falou que foi ele que fez os dados lá, sabe, gerou os dados aleatoriamente. Então, tipo, era um processo um pouco mais informal só pra filtrar o perfil da galera pra ver quem que ele iria indicar pra vaga. Então não era pra vaga em si, era pra uma indicação de uma vaga. E, enfim, eu fiz um case de análise de dados de, tipo, umas 8 páginas. Foi bastante, assim, eu fiquei 2 dias, Estava assim, motivada. super focada naquilo, e eu só sabia Python, então, tipo, eu normalmente o pessoal começa com SQL, né, eu recomendo começar por SQL, inclusive, mas eu só sabia Python, pandas e, tipo, um excelzão básico, assim, da vida. E aí eu fiz o case um pandas Excel, um PDFzaço, então hoje eu trabalhei como designer antes, então ficou um PDF lindaço. Não sei se você já chegou a ver, eu já cheguei a postar esse PDF no Twitter, nem sei se eu podia, mas enfim, eu fiz esse PDF, o analista ele gostou muito, tipo, ele já marcou a entrevista já, mas a minha mensagem confirmando a entrevista não foi. E aí você já imagina o que aconteceu, né. Chegou na hora da entrevista, eu falei: "Oi, desculpa, não vi aqui sua mensagem, a gente pode remarcar e tal? Tipo, eu tô aqui pronta". E ele me deu um vácuo, assim, horroroso, até hoje a gente brinca muito com isso. Me deu um vácuo, me deu um ghosting, me ghostou, fiquei super triste, Caraca. mas aí, enfim, depois ele me contou que a vaga foi congelada e tudo mais, por isso que, enfim, ele não respondeu mais. Mas meses depois, esse mesmo abriu outra vaga em outro time de um amigo desse analista, e ele lembrou do meu case, do meu perfil, tipo, do meu case que estava muito bom, e aí com isso ele mandou meu número pra essa vaga que estava aberta, e aí eu só fui uma entrevista, assim, com o gestor, onde foi mais conversar sobre as coisas que eu fiz muitas coisas durante a faculdade, né, durante a faculdade e antes da faculdade, enfim, eu participei de liga de mercado financeiro, eu participei de centro acadêmico, eu já tive uma loja, então tive bastante coisas antes que eu fiz durante a faculdade, Fez de tudo já. nesse período, eu fiz bastante coisa. E aí, enfim, fiz uma entrevista com o gestor e eu fiz um case, e eu acho que isso é uma coisa muito importante, não sei nem se podia estar falando isso, mas eu acho que sim, porque, enfim, é algo cultural. Então, normalmente tem um case de lógica pra área de negócio. Então, ai, eu fiz 2 entrevistas para o Itaú, né, eu fiz uma, tipo, um dia uma entrevista e outro dia outra entrevista. E na primeira entrevista eu não sabia que existia esses cases, que era complexo, que, enfim, pra área de negócio normalmente tem. Essa primeira vaga foi pra uma área de investimentos e ele me fez uma pergunta de: "Ai, quantos postos de gasolina tem em São Paulo?". Eu tinha Quantas que janelas tem em São raciocinar. Paulo? Tem muitas Tipo, dessas. gente, enfim, não sei por que eles fazem isso, mas tudo bem. E eu fiquei toda embolada, ai, foi mó mal, fiquei triste, e no dia seguinte eu tinha outra entrevista, que foi nessa que eu passei, mas eu já sabia que ia ter um case pelo menos, eu estava toda desacreditada. Aí meu case foi pra montar o orçamento de uma festa junina do centro acadêmico da faculdade, aí foi 1000 vezes mais fácil. Ah, aí melhor. Então já tá melhor, então eu, enfim, eu fui bem, tanto no case quanto na entrevista em si, eu sempre fui muito boa em entrevista. Então e é isso, e assim foi o processo, aí eu passei, entrei em agosto de 24. E aí, tem uma coisa também que eu lembro, que eu acho que é importante eu perguntar. Eu lembro de alguns posts seu no Twitter que você entrou como analista de dados, se eu não estou enganado, depois fez a transição para cientista. Foi mais ou menos isso e, tipo, tem como você explicar um pouco a diferença dos dois? Então, eu entrei como estagiária de crédito. Basicamente é um estágio em análise de dados, como eu já comentei, mexe majoritariamente com AWS, SQL, Python, esse tipo de coisa, e aí eu fui efetivada. Ainda no meu período de estágio, eu estava estudando para um processo do Itaú para virar cientista. Mas no Itaú, para você virar cientista de dados, você não pode simplesmente ser promovido como cientista, mesmo o pessoal da área de ciência de dados. Existe um processo interno, tipo,
institucional mesmo para você virar cientista, para 2 cargos, 3 cargos na verdade: engenheiro de dados, engenheiro de machine learning e cientista de dados. Que é basicamente você precisa fazer uma prova teórica sobre ciência de dados, uma prova prática e teórica, e depois uma sabatina, que é uma conversa, assim, com os 2, 3 cientistas de dados, onde eles vão te sabatinar, então te fazer perguntas técnicas realmente sobre ciência de dados, sobre estatística, cálculo, modelagem, toda essa parte que envolve ciência de dados. Então, durante o meu estágio, eu me preparei a fazer esse processo para migrar pra ciência de dados, porque eu já sabia que eu queria ser cientista de dados. Sabia que eu não queria ficar na carreira de analista de crédito, de analista de dados durante esse tempo, então eu me preparei para isso. Mas eu acabei sendo efetivada antes. Eu me preparei para fazer a prova mais ou menos em dezembro, e eu fui efetivada, se eu não me engano, em outubro, novembro, por aí. Aí eu fiquei, tipo, um mês como analista e logo depois eu já apliquei para o processo para virar cientista. Então eu fui efetivada no meu time, eu fiquei um mês como analista, e depois eu meio que continuei no meu time, passando no processo como cientista. Então só mudou Interessante. o cargo, mas eu continuei no meu próprio time, sim. Inclusive, para o pessoal que tá assistindo, eu acho que até uma coisa, um pouco diferente, a Luísa ela trouxe algumas perguntas de um pessoal que segue ela, então, acho que até vale perguntar aqui, porque também teve uma pergunta da diferença do engenheiro de machine learning para cientista de dados, então já aproveitando esse tema, se puder também responder a pergunta. Ah, beleza. Então, a gente não tem tanto contato aqui com engenheiro de machine learning, tá, então talvez eu fale algumas neiras, assim, mas basicamente o engenheiro de machine learning é responsável mais pelo deploy dos modelos que um cientista de dados faz. Então, se eu faço um modelo, por exemplo, sei lá, para classificar um cliente em determinados níveis de inadimplência, quem implanta esse modelo e torna esse modelo produtivo é um engenheiro de machine learning. Além de outras atribuições que ele pode ter, então, por exemplo, lá no Itaú tem gente que quem cuida, por exemplo, do SageMaker, que é um programa da AWS lá de machine learning, normalmente quem faz a manutenção desse tipo de programa é um engenheiro de machine learning. Então, ele tem tanto a parte de saber os modelos, mas ele também tem a parte de dar o deploy. Então ele tem mais skills de desenvolvimento de software também. Então precisa saber Docker, precisa saber esse tipo de coisa que eu não manjo, para poder implantar o modelo e fazer esse tipo de manutenção. Então é meio que um profissional híbrido, tanto de ciência de dados quanto de engenharia de software, assim, uma coisa meio doida. Eu também não vou saber explicar tão bem direito. Já o cientista de dados tem as pessoas que chamam de 1000 coisas diferentes, né, cientista de dados. Tem cientista de dados que mexe mais com experimentação, com teste AB, com estatística, então tem cientista de dados que mexe mais, por exemplo, com LLM, com criação de agente. Tem cientista de dados que fica até mais para a parte do BI também, para a parte mais analítica, mesmo de análise de dados, mas com o que aí de, enfim, de modelo preditivo. Então, um cientista de dados pode fazer bastante coisa dependendo de onde ele está alocado, né. Ah, legal, bom saber. Então, querendo ou não, engenheiro é mais ligado à engenharia de software, né, então naturalmente vai ter mais coisas aprofundadas em programação, né. E, bom, tem bastante pergunta aqui, deixa eu ver se tem alguma. Bom, teve uma aqui que já respondeu, que era você acabou de responder agora, né, sabe como é a atuação de um machine learning engineer? Pesquisei e me parece muito semelhante a um cientista de dados mesmo, queria saber a diferença. Foi o que você acabou de explicar. E deixa eu ver. Bom, talvez essa aqui talvez tenha um. Eu acho que também enfim, acho que também tem um pouco de relação com essa resposta, né. Sua relação com analistas e engenheiros de dados sendo uma cientista. Você Seu time tem todas essas pessoas? A maioria das pessoas que eu convivo, na verdade, são analistas. Então a gente chama aqui na minha área de analistas de crédito, né, mas são basicamente analistas de dados que fazem a mesma coisa de analistas de dados. Então, eu acho que o cientista, pelo menos aqui na minha área, tá muito como um suporte com uma pessoa com outros tipos de skills
que um analista talvez não tenha desenvolvido tanto. Então, skills técnicas de tanto modelagem, essa parte mais de curiosidade, principalmente hoje com LLMs, orquestração de fluxos, esse tipo de coisa. Então, são papéis que hoje estão muito próximos, acredito eu, porque eu acho que cada vez mais um analista vai precisar incorporar uma série de skills de o que é esperado de um cientista de dados. Então, por ser um time de negócio, no final das contas, todo mundo quer fazer a mesma coisa, que são solucionar dores de negócio. Então, uma coisa é, por exemplo, um time formado 100% por cientistas na área de tecnologia. Esse time vai ter uma especificidade, assim, muito mais diferente de analistas de dados. Agora times híbridos, onde tem cientistas e analistas, onde é o meu caso, são times onde os papéis se entrelaçam muito e o que difere realmente é o ferramental no final das contas. Então, o que um cientista se aprofunda é diferente em o que um analista se aprofunda, que seria mais SQL, mais a parte do negócio e tudo mais. Já engenheiro de dados é o papel padrão de engenheiro de dados, né, então, preparar nossas bases, a gente conversa: "Ai, quando que sai tal base, pelo amor de Deus, atualiza aí", sabe, esse tipo de coisa. "Ai, deu problema na base, vamos chamar um engenheiro de dados". Então é mais a parte fundacional mesmo dos dados que a gente usa no nosso dia a dia, na AWS, enfim. Esse é mais o nosso contato com engenheiro de dados, de forma geral. Legal. E aí tem até uma pergunta que eu também tô um pouco curioso, porque eu não manjo tanto. Porque aqui perguntou tem várias perguntas do tipo: "Ah, qual a sua rotina como cientista de dados?", também tem uma que fala um pouco do seu dia a dia no Itaú e tudo mais. Então primeiro me explica o que que seria você, atuando na área de crédito. O que que exatamente uma pessoa nessa área faz? Tipo, explicar o básico, e aí depois você responde mais ou menos como é o seu dia a dia, sei lá, esse tipo de coisa, que perguntaram aqui. Então, dentro de crédito mesmo tem vários tipos de áreas diferentes. Aqui a gente cuida de políticas de crédito. Então, no meu time especificamente, a gente trata, que tipo de cliente pode ser elegível ou não a contratar determinado produto, por exemplo. Então, produtos relacionados ao cartão de crédito de forma geral. Então, que tipo de pessoa pode contratar um Pix crédito? Qual que é o perfil de cliente que pode contratar um parcelamento de fatura? Enfim, são produtos atrelados ao cartão de crédito. E aí a gente avalia o uso, avalia alguns, enfim, fatores, não vou falar exatamente quais, mas do perfil do cliente e a gente modela, nossa, qual o nível ótimo, assim, de inadimplência que a gente quer, esse tipo de coisa. Então, é mais nesse contexto aqui que a gente usa o crédito. E sobre a minha rotina, atualmente, como eu disse antes, um cientista de dados pode fazer várias coisas diferentes. Somos treinados para exercer diferentes funções. Atualmente, eu estou focando mais na parte de LLMs. Então, criação de agentes, automação de fluxos. Então, como que eu posso pegar um trabalho operacional e o analista não precisar ficar, por exemplo, dando um select lá na base do Athena todos os dias e trazer os dados para cá e analisar o que subiu, o que desceu. Como que eu consigo através de, enfim, de agentes de LLMs usando Python, LangGraph, LangChain, até mesmo, por exemplo, Cloud Code, enfim. Como que eu consigo automatizar esses fluxos para, por exemplo, todos os dias enviar um relatório para mim de todos os movimentos que aconteceram nos nossos produtos, por exemplo. Isso é uma coisa que eu faço. Então, automação, criação de PowerPoints de forma automática com todos os nossos indicadores, o que subiu, o que desceu, criação de gráficos, enfim, com Matplotlib de forma também automática, dashboards automáticos. Então, atualmente, eu estou mais nessa parte de orquestração de LLMs mesmo e criação de agentes. E focando um pouco mais também em como que eu posso fazer um agente pensar mais como um analista e desenvolver skills de mesmo de testar, de formular hipóteses por conta. Então pensar como um analista mesmo, e não só reportar números, mas ter o racional de como um analista pensa, então ajudar a gente mesmo nesse trabalho de analisar os dados. Interessante, tipo, a área de dados eu acho que é muito ampla, assim, tipo, dá pra fazer muita coisa, ainda mais no Itaú, né, que tem que sei lá quantos funcionários tem Itaú, sei lá, 50.000, pô, é bizarro o tamanho do Itaú, então tem muita coisa mesmo pra fazer.
eu ver alguma pergunta aqui. Tem essa pergunta aqui, eu acho que você, na verdade, eu acho que você já respondeu, que eu ainda não li. Sua rotina antiga como estagiária de crédito, vejo que esse setor é o que mais abre oportunidades, então estou mirando nele e parece legal também. Você já fala um pouco mais, não sei se você quiser falar alguma coisa, mas eu acho que já respondeu. Como estagiária de crédito, eu focava muito em análise de dados. Então, o meu principal papel quando eu era estagiária, na verdade, era automatizar as bases. Então, eu fazia uma série de fluxos de ingestão de dados mesmo, a parte de ETL. Então, como de acordo com conforme as bases vão saindo, a gente precisa fazer vários tratamentos nela para nossos dashboards, por exemplo, e tudo mais. Então eu cuidava mais dessa parte, por exemplo, de ETL, de gestão dos dados e de formulação de dashboards. Então eu fazia praticamente todos os dashboards e eu fazia manutenção de todos os dashboards da nossa área, assim, de forma geral. Então foi um estágio muito mais focado nessa parte um pouco mais operacional, de visualização, de BI e de análise dos dados, principalmente com SQL, Python e AWS. Então eu tô falando muito então, né, desculpa, eu tenho um vício de linguagem. Tá tranquilo. Mas você estuda bastante AWS de forma geral, se seu foco tá no Itaú, na área de dados e de crédito, porque cada vez mais a gente tá se modernizando para isso. E nada a ver aqui, mas juízo de linguagem, geralmente quando eu tô muito cansado, eu falo muito tipo. Aí foi editar um vídeo ontem e aí eu cortei, já tô falando tipo, eu cortei, assim, sei lá, uns 80 tipo no vídeo. Bizarro. Falo muito "pô". Pô, 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 o tempo todo, eu não quero nem ver esse vídeo depois pra não me dar gatilho, porque Eu tenho, ainda sobrou mais 2 perguntas, e uma delas é uma pergunta mais longa aqui, que é: o que vocês o que exatamente vocês, detentores de todo o dinheiro, profissionais de data science, fazem no dia a dia? Já respondeu bastante hoje, mas tem a segunda parte aqui. E qual o impacto prático que você mais tem orgulho de ter causado ao longo da sua carreira? Isso é uma boa pergunta, né? Pergunta profunda. é uma pergunta profunda. Eu acho que quando você tá em uma empresa tão grande como o Itaú, em um setor tão importante como é o crédito, você vê todos os meses isso. Então, se você faz uma abertura de público, por exemplo, você vai ver o impacto direto disso em números, em bilhões, ou tipo em inadimplência. E quando você pega, por exemplo, um caso isolado, e de um cliente isoladaço, um outlierzão, você consegue ver exatamente o tipo de impacto que você faz na vida do cliente. Eu acho que essa é a parte mais legal, assim, da área de dados no geral, porque você está realmente fazendo algo. Você está impactando as vidas da pessoa das pessoas de algum modo, que é o concreto, né. É o que a gente faz como profissionais de política de crédito. Então acho que todos os dias você vê algum tipo de impacto desse jeito. Hoje eu tô numa parte muito mais, operacional, né, então essa parte, por exemplo, de criação de agente, tudo mais, então eu vejo que o meu impacto está muito mais em mostrar os dados de uma forma um pouco mais simplificada para outras pessoas, então criação de relatório e facilitar mesmo o trabalho dos meus colegas, hoje em dia. Essas partes de automação, de agentes e tudo mais. Mas eu diria que na área de crédito no geral, é ver como o nosso trabalho, todas as análises que a gente faz, enfim, de Excel e tudo mais, tem um impacto financeiro mesmo. Porque quando você não tá numa empresa tão grande, você tá no Nubank, você provavelmente vê isso todos os dias, mesmo não sendo de dados, sabe. Mas você vê que mas principalmente quando você é de dados e você tá numa área de negócio, você vê exatamente os impactos das coisas que você faz, ou o impacto da sua reunião. Então, quando você compara os números do mês anterior com o mês atual, você vê que tem uma diferença lá de bilhões, de milhões, e você sabe exatamente o que causou aquela diferença, e você sabe que você fez parte, ou querendo ou não, daquela diferença, que são números de pessoas reais. Então essa que é a parte mais legal, eu acho. Você tá moldando, nossa, quem não pode acessar determinado produto. Eu acho isso muito legal. Você É, um vê a perfil, sabe, ao longo do tempo, os acompanhamentos diários. Não sei, eu acho muito interessante trabalhar com isso. querendo ou não, tipo, às vezes eu penso bastante nisso, tipo, o cliente não vê esse impacto, né, tipo, é um impacto meio que silencioso, né, mas internamente
pessoal de dados é do caralho, né? O pessoal muda bastante o cenário de um time. E essa pergunta, eu vou acabar emendando em outra pergunta junto com isso. A pessoa perguntou que. Não foi uma pergunta, na verdade, foi tipo, flashcards na área de dados. Que eu vejo bastante que você posta, que você faz rank lá no Twitter e tal. Mas antes de você falar dos seus flashcards, eu acho que vale pro pessoal como que você estuda para sua área, se você tem alguma recomendação, alguma coisa do tipo, mas como que é estudar para esse tipo de área? Sei lá, o que que você mais vê, se é um curso, se é uma documentação, o que que é, e depois você emenda na parte de flashcards. Acho que depende muito do seu momento de carreira. Então, se você é um estagiário, por exemplo, que não sabe SQL, você vai estudar SQL. Então, é um estudo muito mais prático do que qualquer outra coisa. Você vai decorar as funções e tudo mais, mas você tem que treinar na prática, que foi o que eu fiz quando eu entrei. Então você vai fazer query por conta, sem usar IA, pelo amor de Deus. Se você for codar em Python, pô, coda sem IA e tudo mais. Então acho que esse é o melhor jeito de aprender quando você está no começo. Quando você vai para tópicos um pouco mais avançados, que não são diretamente relacionados com programação, mas que são mais relacionados com teoria, quando você já entra em ciência de dados, por exemplo, que tem a parte de cálculo, a parte de teste estatístico, esse tipo de coisa, mesmo modelagem, como funciona o modelo por fora, enfim, essa parte mais teórica, aí você tem que decorar determinados conteúdos e entender como eles funcionam por trás. É aí que eu acho que entra o estudo por flashcard. Eu vou explicar um pouquinho de como que é isso aí, mas, tipo, eu recomendo todo mundo ver por trás. É um método de revisão espaçada. Eu uso desde a minha época do vestibular, então, tipo, desde 2021, onde eu estava no meu segundo ano de ensino médio, eu uso esse método para estudar e para não esquecer os conteúdos. O que que é um método de revisão espaçada? É um método onde você vai ver o conteúdo que você estudou várias vezes ao longo do tempo, para esse conteúdo ficar fixo na sua memória de longo prazo. Em específico, flashcards, o que que é? É tipo um cardzinho onde você vai ter uma pergunta na frente e uma resposta atrás, é isso. E aí existem alguns aplicativos que ajudam você a ver esses cards de forma periódica e de acordo com os seus erros. Então, por exemplo, se eu coloco uma pergunta lá X, a resposta é Y, e eu coloco no Anki, que é um aplicativo de revisão espaçada por flashcard. Resposta X, pergunta X, resposta Y, e vai ter lá embaixo os erros, assim, se você achou a pergunta fácil, difícil, média, enfim. Se eu falei que a pergunta foi muito fácil, ele vai colocar para eu ver daqui 4 dias, esse card de novo, se eu fizer essa revisão todos os dias. E aí, se eu colocar que foi fácil de novo, ele vai colocar daqui 15 dias. Se eu colocar que foi fácil de novo, daqui 2 meses. Então ele vai espaçando o tempo que você vê aquela pergunta. A mesma coisa acontece se, por exemplo, for uma pergunta difícil. Se for uma pergunta difícil, ele não vai te colocar daqui 4 dias para responder. Ele vai colocar daqui 10 minutos. Aí se você colocou que, beleza, coloquei que era difícil, mas agora foi médio. Aí ele vai colocar para você daqui um dia. Então, você vai vendo mais frequentemente os conteúdos que você não sabe e de forma mais passada os conteúdos que você já sabe. Isso fixa muito na sua memória de longo prazo quando são conteúdos técnicos e conteúdos teóricos, tanto de matemática, estatística, modelagem, como que funciona uma árvore de decisão, que é um nó raiz, um nó folha, que são conteúdos teóricos, que no final das contas precisa ter se você vai para uma área de ciência de dados, porque querendo ou não acaba sendo uma área um pouco mais acadêmica, se você for pensar nos conteúdos abordados, que não são tão práticos, né, você precisa saber muita coisa por fora. Então, esse método ajuda muito a você não esquecer os conteúdos, nunca. Então, se você faz todos os dias os cards, sempre vai ter alguns cards para você fazer, que são do dia, e você não vai esquecer de modo nenhum esse conteúdo. Então é para isso que eu estudo. Então agora estou estudando, por exemplo, para a certificação da AWS, a Generative AI Developer, a Professional. E eu tô usando muito flashcard. Então, todos os dias eu reviso os meus flashcards com os conteúdos da prova, com o que cada serviço da AWS é, tipo, comparação de serviços. Ai, qual serviço serve para embedding, qual serviço serve pra vector base, esse tipo de coisa. Então tá me ajudando muito e me ajuda
até hoje pra estudar pra certificação e conteúdos mais técnicos e teóricos que eu também usei na minha preparação pra sabatina, por exemplo. Eu era cientista lá dentro. Bem diferente, cara, tipo, nunca usei essa parada. Eu já vi muita gente usando, mas eu nunca usei isso. Muita gente usa pra idioma e tudo mais, é mais famoso na real no nicho do vestibular, né. Eu era bastante desse nicho antes de enfim, de estudo pra Enem, essas paradas e idiomas, então, por isso que eu sei, mas hoje eu aplico pra tudo, assim. Eu usava até para o estágio, pra conteúdos, assim, do do Itaú, assim, pra poder decorar. Eu vi muito pra tinha alguns pessoal de idioma mesmo, que é mais, eh, principalmente, sei lá, pra eu lembro que tem um cara de inglês famoso que fazia isso e tem muito pra japonês também, né, que você tem que decorar os Caracteres, né. símbolozinhos, é. É, e o pessoal usa bastante pra isso, mas você pode usar pra qualquer coisa e é muito bom pra conteúdos, assim, de faculdade. Então, mesmo na faculdade, eu quase não fazia anotação mais. Eu só escrevia direto, assim, no Anki a pergunta e resposta e revisava com base nisso todos os dias. A gente vai pra nossa última parte, que é basicamente um jogo que eu vou te dar perguntas, então, é bem famoso com This or That, que é tipo, basicamente eu vou te dar vermelho ou azul. Então você tem que escolher ou vermelho ou azul e você não pode se explicar. Você só escolhe basicamente. Selecionando as perguntas aqui, então começar com algumas mais genéricas. Então, tema claro ou tema escuro? Escuro, 2 monitores ou ultrawide? monitores. Python ou SQL? Python. Azure ou AWS? AWS, claro. Azure. Mac, Linux ou Windows? Mac, 1000 vezes. Qual a pior linguagem de programação que você já mexeu? Tentei aprender Java, quando eu não era de dados ainda. Você não gostou do Javinha? Não sirvo pra ser dev, mano. Não sirvo. Logo na casa do Java, que é o Itaú. É, deixa com eles. No cloud eu sei tudo. No No cloud eu sou cloud, proficiente em tudo. Tá cloud ótimo. code é bom. É, Jupyter Notebook ou um script em Python? Nossa, Jupyter Notebook, pelo amor de Deus. SQL é suficiente para 80% dos problemas de dados, mito ou verdade? Verdade. Pra você Hum, tudo com SQL. tem umas perguntas aqui que eu gerei com o Cláudio e nem eu sei as coisas assim, tipo, tem nem como eu perguntar. Tipo, velho, olha isso aqui, cadê? É, wide table, tabelas normalizadas. Gente, que porra é word table? Desculpa. Faço a mínima ideia. Teclado mecânico ou com membrana? Nossa, mecânico, claro, pelo amor de Você Deus, né, gosta do gente? teco-teco? Eu odeio barulho de Nossa, eu mecânica. adoro. Se eu começar a tecar aqui pra você o meu, vai ficar surdo, mano. Não, não. Terminal ou interface gráfica? Terminal. Você gosta do terminal? Eu gosto, eu me sinto muito hacker. Curso pago ou vídeo no YouTube? Vídeo no YouTube, gente, pelo amor de Deus, quem gosta de gastar dinheiro, né? Não, e no YouTube tem tudo. Tudo, 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 tudo. Ouvindo música. Ouvir. Não é pergunta. Programar ouvindo música ou em silêncio? Ouvindo música, eu tenho TDAH. Se mesmo se tá em silêncio, eu escuto coisas. Eu preciso abafar as vozes da minha cabeça. Café energético ou nada? Energética. Monster, especificamente Monster. Não gosto de outro energético que não seja Monster. Qual o seu monstro preferido? Branco. Nossa, O claro. pessoal fala muito do branco. Não, que o branco é maravilhoso. Também tem o rosinha agora que parece o branco, só que meio girly, assim. Então eu também gosto. Qual a pior tecnologia da área de dados? Tecnologia? Como assim tecnologia? Sei lá, alguma linguagem ou algum framework, sei lá, sei lá, alguma coisa que dá pra usar em dados que pra você é horrível. Ah, eu acho que eu vou falar um serviço, tá? Não gosto do Glue, não. Spark, nossa, Spark. Não gosto de Spark. Não Pronto. gosta de Spark? Não Lá no Nubank gosto. eles usam bastante. Já é. É, não. Ali também no Itaú, mas eu não gosto. É, É mescla com Glue. Eu odeio. eu não faço a mínima ideia que é o Gu, então.
É coisa que engenheiro de dados usa. Pior profissão do mundo. Off. Alguma tecnologia que é modinha, mas hoje em dia, mas você acha que vai sumir? Cara, ultimamente, Power BI, QuickSight, essas coisas. Eu acho que com o Cloud ele tá fazendo ótimos dashboards em HTML e etc. E por último, pergunta pra gente finalizar, documentação ou ver um indiano explicando no YouTube? Nossa, o indiano, gente. Não existe didática maior do que o indiano, que você nem consegue entender direito o que tá falando. Imagina se entendesse então, né? Eles são lendários mesmo, né? Não, são É um evento lendários. canônico. Mas enfim, então, terminamos. Vamos finalizar por aqui. Então, se quiser dar um recado ao pessoal, dar algum conselho, falar qualquer coisa, mandar todo mundo dar merda, você pode. Então, fica aí seu espaço. Ah, gente, primeiro, obrigado, Célio, pelo convite, de verdade. Eu acho que eu não tenho muito pra falar, não. Eu acho que, gente, estudem, usem muito o Anki, ele é maravilhoso. Deem uma chance, veem vídeos no YouTube, porque eu não seria nada sem o Anki na minha vida. E estudem, cara, isso daí é importante. Então, agradeço a você que assistiu até aqui. A gente vai terminando mais um episódio. Então, fique ligado que vão ter mais 2 episódios ainda. A gente ainda vai ter o episódio do Felipe, vai ter o episódio da Júlia. Então, fiquem ligados aí. E agradeço a presença de todos. Tamo junto, obrigado e até mais.